O que mais é possível? Gente, hoje faremos a nossa segunda sem limite. Pronto. Agora vai. Ele, Deus do meu coração. Carol, Mário. E aí, gente? Boa noite. Hoje o YouTube, ele não tá escolhendo participar, gente. Hoje o YouTube, ele falou, não vou, não quero, não escolho. Boa noite, Mário. Boa noite, Carol. Gente, Carol. Ai, meu Deus, como pode melhorar, né? Olha aí que doideira. Até a câmera tá mexendo sozinha. Gente, que doideira foi esse final de semana, hein, Carol? Só quem viveu, né? Oh, meu Deus, como pode melhorar? Oh, eu também com saudade, linda. Estou doida pra voltar já. Eu tava falando com as crianças assim, eu falei, a próxima vez que eu for pra Uberaba, vocês vão juntos. Você veio direto pro Instagram, fez bem, Mário, porque realmente hoje o YouTube, ele não quis nem conectar. Eu falei, eu não vou resistir a isso. Ele não quer, tá tudo bem. Eu não vou ficar aqui brigando com o YouTube. Eu vi de cara que ele não ia conectar. Eu fechei o computador, ó, deixei ele aqui do lado assim, ó. Falei, não, ó, nem vou sofrer. A gente faz aqui no Instagram, eu baixo o vídeo e coloco lá no YouTube depois, não tem problema. Gente, hoje a live tá um pouco diferente. Nosso Segunda Sem Limites hoje tá um pouco diferente. A gente não tem um tema específico. Ai, como pode melhorar? Totalmente assim, sem forma, sem estrutura, soltando todos os controles, né? Não, Carol? Será que a gente soltou muito controle esse fim de semana? Gente, quem tava comigo nessa classe em Uberaba recebeu muitos presentes caixa grande, né, Carol? Carol tava comigo todos os dias e nossa, a nossa turma ficou incrível, assim, a energia que se criou ali foi uma energia muito incrível, meu corpo recebeu muito, assim, foi muito incrível, muito incrível. Eu escolho mais disso, universo, o que se requer pra gente rodar esse Brasilzão todo afora aí, pra que a gente possa levar todas essas ferramentas para a maior quantidade de pessoas no planeta. Essa tem sido o meu grande pedido para o universo. Ei, Regia, lindeza, boa noite! Tem sido, gente, o meu grande pedido para nesse momento, assim, o que eu tô pedindo todos os dias pro universo é, universo, como a gente pode levar isso pro mundo todo? Como a gente pode levar isso pro mundo todo? O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? E por isso que hoje o tema da nossa live é o que mais é possível. Você quer vir aqui, Maila? Maila tá muito carente, gente. Vem, mamãe. Vem aqui. Vem. Ela tá carente. Dá oi pra todo mundo. Que eu tava com saudade da minha mãe. Eu tava com saudade da minha mãe. Olha aí, gente. Você aguenta? Esse dengo da mamãe. Quase que eu trago a Leide pra cá. Tinha uma gata lá na casa, gente, em Uberaba. Nossa, mas a gata era um trenzinho de gostosa. Você chamava ela assim, ó, ela vinha e ficava no meu pé e deitava no meu pé. Nossa, muito gostosa. Mas ela tinha dono. Ela era da casa, ela era da Mara. E é assim, gente, eu não tô escolhendo quem... Vocês sabem, vocês me acompanham aqui, vocês sabem que eu passei por 2 perdas em menos de um mês, né? Foram bem interessantes, né? Não, Carol, eu não trouxe. Muito fofa, não é, Cássia? Ela é muito fofa mesmo. Pode olhar, eu não trouxe. De manhã a Leide veio despedir de mim, gente, porque eu cheguei hoje de Uberaba. Pra quem não sabe, eu voltei hoje de Uberaba. E aí, quando cheguei aqui em casa, eu tava com o corpinho bem cansadinho. Eu falei, eu vou dar uma dormidinha pra eu poder fazer a nossa Segunda Sem Limites, porque eu escolho estar com vocês todas as segundas. Aí eu fui, dei uma descansadinha, fui até pra Velocity, gente, que lá em Uberaba Oi, voltou. Eu não consegui nenhum dia na Velocity lá tem uma Velocity, mas eu não consegui fazer aula. Eu tentei fazer aula em alguns dias lá, e aí as turmas que iam dar o horário pra mim estavam lotadas. Eu falei, ok, corpinho não tá escolhendo, tá tudo bem. Mas hoje, quando eu cheguei aqui, eu dei uma descansadinha e ó, fui pra minha Velocity,
fiz a minha aulinha maravilhosa de spinning, fiquei lá, amei, agora eu estou aqui todinha pra vocês, todinha pra vocês. Olha, gente, foi assim, esse final de semana ele criou muito na minha vida, assim. Eu tenho muita clareza de que coisas muito grandiosas estão por vir. Eu escolho cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Carol, eu fui pra Velo. Eu fiz aula de 5 horas do PP, que eu amo de paixão. Eu fui pra Velo ainda. Você crê, senhora? Você crê? Esse corpinho aqui, amiga, ele é muito mágico e ele gosta muito de movimento, né? Então é isso. Mas o que acontece, gente? Olha só. Os últimos dias, né, eu tava lá em Uberaba desde quinta-feira, né, e a gente tava em muitas criações. Eu conheci um lugar muito mágico lá em Peirópolis, que é onde tem o Geossítio, né, que eles falam que é o Parque dos Dinossauros, tem o Museu do Dinossauro. Gente, aquele lugar tem uma energia muito incrível. Nossa, muito incrível. Eu e a Ana, a gente foi pra lá. Tem até uma foto que eu coloquei aqui no meu perfil do Instagram, que eu tô debaixo de uma árvore. Gente, se alguém souber o nome dessa árvore, me conta. Que é aquela árvore que ela é meio barrigudinha, o tronco cheio de espinhos. E as flores são rosas. Se alguém souber o nome dessa árvore, que tem essas flores cor-de-rosa, e que lá em Uberaba eu vi essa árvore para todos os lados. E essa árvore parece muito com a minha tatuagem das costas, com a cerejeira. E eu me conectei demais com essa árvore. Eu só sei que lá nesse lugar, em Peirópolis, gente, eu fiquei assim... Nossa, eu fiquei numa sensação de espaço muito grande. Então, eu e a Ana, a gente teve um dia que a gente foi pra lá descansar um pouquinho e passeamos lá pela natureza. Nossa, gente, foi assim, foi incrível. Eu queria ter conhecido mais algumas coisas em Uberaba. Não deu tempo, então acho que eu vou ter que voltar. Acho que eu vou ter que voltar muito em breve. É o IP, Júlia? É o IP? Porque ele tem o tronco de espinhos. O tronco dele é meio barrigudinho. Tem até um parque lá em Uberaba que chama Parque da Barriguda, das Barrigudas, que tem um monte dessas árvores. E o tronco é meio gordinho, parece que tá grávido mesmo, assim. E aí ele é gordinho, cheio de espinha. Cheio de espinho. Pandora, ó, Pandora querendo brincar no meu notebook, gente. Então os bichos estão tudo assim em cima de mim hoje. Ih, mamãe, você também quer dar oi na live? Você quer dar oi? A gata não quer, não. Só quer ficar perto. Eu acho, mas não entendo. Eu acho que não é IP, Júlia linda. Porque o IP não tem espinho no tronco. Eu tenho IP em casa. Ele não tem espinho no tronco. Ele tem o tronco bem retorcidinho. É uma árvore do cerrado, né? Mas não... Esse não, ele tem espinhos no tronco. Gente, descobre aí pra mim. Júlia, claro que vai dar, lindeza. Claro que vai dar. E olha, as meninas já falaram que eu tenho que voltar em 3 meses. Foi o prazo que elas... Aí eu fiz as contas. Falei, isso vai ser o quê? Tipo, agosto... Mais ou menos por aí, maio, junho, julho, agosto, que mais é possível, né? Eu escolho, olha, foi muito incrível, eu escolho voltar muitas vezes. Mas vamos lá, né, gente? O que nós vamos fazer hoje? Vai ser diferente. Lu, a foto tá aqui no meu perfil do Instagram. É que eu tô debaixo dessa árvore. Ela tá bem no perfil, assim, uma das últimas que eu postei. Depois eu vou procurar na internet também, gente, porque eu fiquei muito encafifada com essa árvore, porque algo nela me conectou muito com a minha energia. Tá escolhido 3 meses, é isso aí. E essa árvore, né, eu vi muitas delas lá, e eu tenho, pra quem não sabe, eu tenho uma tatuagem de cerejeira nas costas, aí não sei se dá nem pra ver, né, gente? Pessoa que quer... Eu tenho uma tatuagem de cerejeira, mas essa tatuagem eu fiz em 2017, eu acho, e as flores dela são poucas flores, e as flores estão bem feinhas, assim. Então eu tô escolhendo refazer essa tatuagem das costas. E as flores dessa árvore, eu me conectei muito com as flores dessa árvore. Então eu falei assim, gente... O que mais é possível? Como seria eu pegar a minha cerejeira e encher ela com as flores dessa árvore? Porque eu realmente fiquei muito conectada com tudo que aconteceu lá, assim. E foi realmente uma criação muito incrível. Eu tive muitas clarezas, coisas que eu estava resistindo, que eu não estava olhando para isso, como, por exemplo, começar a atualizar o meu CF. Eu não tava
olhando muito para as classes, para os pré-requisitos, mas ficou muito claro para mim que essa é uma escolha que eu realmente faço e o que mais é possível. A minha cerejeira tá no outono, Carol? Sacanagem. A minha cerejeira, ela não tá uma cerejeira bonita, mas eu escolho atualizar essa cerejeira todinha, vai ficar bem bonitona. Eu vou encher de flores. Eu vou colocar muitas flores. O que mais é possível, Carol? O Fábio Meira, que é um dos facilitadores que eu já tive a alegria de fazer classe com ele. Eu já fiz 2 vezes classe com ele, classes presenciais, fora as online dele. E hoje foi muito engraçado, a gente voltando de Uberaba, a gente estava escutando no carro uma classe do Fábio que eu fiz ano passado, que foi um workshop de corpo e receber. E aí a gente estava ouvindo dentro do carro e conversando. E aí a gente parou em Cristalina pra comer alguma coisa, esticar um pouquinho a perna. E, gente, a gente chegou, eu estacionei em frente a um lugar que chamava Açaí do Fábio. Olha como o universo ele vai trazendo as informações pra gente, E aí eu tava recebendo do Fábio, eu tava escutando o podcast do Fábio, o workshop do Fábio, e aí a gente chegou, dei de cara com o Fábio Açaí, meu corpo expandiu, falei, beleza, nós vamos parar aqui, e eu parei lá pra comer. Gente, meu nariz entupiu, que é isso? Que é isso? Aí a gente parou lá pra comer lá, e aí ficamos conversando, brincando, eu até fiz um vídeo, tá no meu story, fiz um vídeo brincando, Fábio, que mais é possível, não sei o quê, mandei pra ele, chamei ele aqui no direct, falei com ele. E aí eu continuei escutando o Fábio, depois que a gente saiu de lá, eu continuei escutando, aí eu comecei a escutar, acho que alguma outra coisa dele que eu já participei, e aí o Fábio conta, ele tava contando num desses que eu ouvi hoje, que ele atualizou o CF dele em 5 meses, então o que mais é possível, Carol? O que mais é possível? Você viu, Mário? É linda, né? É linda a árvore, nós saímos todo mundo lá da classe falando que vamos fazer uma tatuagem de dente de leão. Foi isso mesmo. A Lu tá dizendo que é IP mesmo. Parece ser IP, mas não é. É rosa as flores, Ai, gente, que mistério, né? Cadê minha Mames? Minha Mames tá lá na Europa. Porque Mames, gente, pra quem não sabe, ela é bióloga e arqueóloga, minha Mames. Então, todas as minhas dúvidas sobre fauna, flora, qualquer coisa do tipo, eu pergunto pra Mames. Mas Mames não vai entrar, porque lá na Bélgica agora tá bem tarde já, Então, eu acho que ela não vai participar. Depois eu vou perguntar. Vou descobrir que planta é essa, gente, que eu preciso ver essa flor no detalhe. Mas então vamos lá, A Carol, não achei a loja das pedras. Na verdade, eu não procurei, mas eu pensei, quando eu tava lá no Fábio Açaí, eu perguntei pra moça do Fábio do Açaí, você sabe onde é a loja do seu Antônio das Pedras? Mas ela não sabia. Aí, eu não sei. A Cássia tá dizendo, é a paineira rosa. Ai, gratidão, Cássia, gratidão. É isso, gente, eu escolho olhar para essa flor com detalhe pra gente dar uma atualizada nesse visual dessa tatuagem aqui que o corpinho está escolhendo. E olha que engraçado, eu tinha olhado para fazer um tempo atrás, tipo 1 mês atrás, para fazer essa tatuagem, mas aí não expandiu, assim. Eu olhei e falei, eu vou lá, vou mexer com as flores e tal, falei com o tatuador e tudo, e não, porque talvez não fossem essas flores, Como seria mudar isso aí com total facilidade. Mas vamos lá, gente. Eu tô aqui batendo papo sem parar, Falando mais que maritaca aqui, mas hoje eu vou fazer diferente. Ao invés da gente fazer aquela live que normalmente eu trago um tema, ou às vezes eu faço votação lá no grupo e tal, hoje eu vou trazer, eu vou trazer o Sendo Você Mudando o Mundo. Gente, esse livro aqui, ele mudou a minha vida. Esse livro foi o primeiro livro que eu li de Axis. A primeira vez que eu peguei nesse livro foi em 2021. Eu tava vivendo um momento bem complexo, tava vivendo uma crise de ansiedade no trabalho. E no trabalho não, gente? Tava vivendo a crise de ansiedade, eram questões relacionadas ao trabalho. Mas aí uma amiga minha falou assim, Marina, lê esse livro e tal, talvez ele contribua com você. E aí eu li 4 páginas. Assim, eu não cheguei... Cara, eu não cheguei nem... Eu acho que quando eu vi o primeiro PodPoc aqui, eu fechei e falei, é de doido, de maluco.
e larguei, gente. E eu fiquei 2 anos para escolher realmente. E é sobre isso, não tem certo, não tem errado, era o meu momento. Esses 2 anos que entre eu ter tido o primeiro contato com o livro e ter efetivamente lido, eu fiz muitos outros estudos, eu me aprofundei muito em estudos relacionados ao espiritismo, né? Estudos tanto da obra de Kardec quanto outros livros da doutrina, e assim, eu me aprofundei muito nessa pegada de estudo do lado da espiritualidade, né? E foi bom, porque hoje eu percebo que tudo que eu estudei, tudo que eu aprendi, tudo que eu acessei de informação contribuiu muito para o que eu faço hoje, para quem eu sou hoje, para o que eu faço hoje com as ferramentas de Axis. Porque é tudo energia, né, gente? Tudo é energia. Então eu acessei essas informações durante esse tempo, mas em 2023 eu vivi outra crise de ansiedade e aí eu realmente comecei a ler o livro. E aí foi incrível, porque da outra forma, como eu li 4 páginas e larguei, da segunda vez que eu tive acesso ao livro, né, que na verdade o livro me chamou e eu me conectei com ele, eu li ele em 4 dias. Ele é um livrinho assim, eu li ele em 4 dias, foi incrível. Agora a senhora fala 10 palavras e 8 é pó de poke. É desse jeito, né, Carol? É desse jeito. E aí, o que eu escolhi fazer hoje nesse nosso Segunda Sem Limites? O livro que vai trazer energia e a gente vai falar assim, ao vivo. Adoro. Eu vou fazer aqui uma pergunta, né, de qual consciência vai ser contribuição pra gente. Vou abrir o livro de uma forma aleatória e aí o que mais é possível. Por isso que o nome da live hoje é o que mais é possível. Olha, eu escolho fazer isso mais vezes, inclusive com os livros de Axis, às vezes até livros que não são de Axis, mas que são de consciência e tal. O que mais é possível? Qual informação aqui vai ser a máxima contribuição? Você quer saber como ser isso? Não existe um como, eu sei, irritante. Você tem apenas que fazer a demanda de que você seja isso e depois fazer uma pergunta. Sob quaisquer circunstâncias, eu estou demandando que eu me importe comigo, que eu seja grato a mim, independente do tempo que leve para estar disposto a ter isso ou com que isso possa parecer. Estou demandando que isso aconteça e inicie agora. Universo, o que se requer? Porque não sei o que se requer para estar em constante estado de gratidão e de me importar e de ter espaço, porque não conheço ninguém que viva desse jeito, porque ninguém me ensinou como. Você pede ao universo porque você não tem uma pista. Realmente não é função sua ter uma pista, doce lindo você. Eu adoro quando o Den fala assim. Como pode melhorar? Sua função é solicitar sinceramente que isso ocorra e depois fazer a pergunta. Ok, então nós vamos falar de gratidão. Gente, esse livro, ele é realmente muito incrível, né? E essa parte do livro aqui, ele tá, na verdade, mostrando como que a gente usa a ferramenta de fazer as perguntas e demandar para o universo e pedir que o universo contribua conosco e traga as informações, né? Eu também, Mário, eu tenho todos. Tudo no Kindle. Eu tenho vários que são de papel, mas é mais nas classes. Eu deixo para as pessoas darem uma folhada e tal. Porque gostar mesmo, eu gosto de ler no Kindle. Eu mostrei para as meninas ontem. Ontem eu até comecei a ler O Lar das Infinitas Possibilidades, que foi um dos últimos também que foi traduzido para o português. Gente, eu sou a psicopata do Kindle. Eu tenho tudo no Kindle. E os livros de Axis no Kindle são só R$25. Qualquer um, tá? Então, assim, hashtag fica a dica. Tem aplicativo do Kindle gratuito para celular, tem no computador, mas se você quiser ter o Kindle físico, eu uso o Kindle mesmo, o aparelho Kindle. Eu tenho no celular, tenho no computador também, mas eu gosto de ler no Kindle. Que eu gosto de ler à noite, né? Todo dia antes de dormir eu leio. Então é uma super dica. Gratidão aí, Mário, por compartilhar. Mas nessa parte do livro, gente, o Den tá falando sobre como fazer uma demanda, né? Sobre como a gente pedir para o universo para que as coisas se atualizem. Gente, não tem um jeito certo de pedir. A gente precisa se conectar com a energia do que a gente escolhe. Porque eu falei muito isso com as meninas durante o final de semana. A gente não precisa fazer de um jeito certo. E não são as nossas palavras que vão ser a
a grande transformação. Porque quando eu falo assim, vamos supor assim, eu escolho atualizar, sei lá, um carro novo. Não, eu tenho Tunico, mas ok, vamos supor que fosse. Eu escolho atualizar um carro novo. Só que por dentro eu tenho muitos julgamentos de como esse carro vai chegar até mim. Que é o como que ele falou no livro aqui. Mas eu não tenho dinheiro para comprar o carro. Eu não tenho o limite de crédito aprovado no banco para fazer um financiamento. Eu não tenho. A gente vai direto pro espaço da escassez e dos julgamentos de eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Como seria a gente, ao invés de estar nesse espaço, a gente estar no espaço de pergunta? E é isso que o livro ensina muito a gente a fazer. E nessa parte do livro que eu abri é o que ele está ensinando a fazer. Toda a nossa escolha, ela é sempre soberana. Mas para que a nossa escolha se atualize, a gente precisa estar emanando isso para o universo, gente. Vai muito além do que usar as palavras. Na bio do meu Instagram tem escrito lá assim: a primeira linguagem é energia. Primeira linguagem é energia. Então, a primeira forma de comunicação nossa é a energética. Antes de eu abrir a boca, ou antes da pessoa abrir a boca, a gente já está se comunicando energeticamente. Então, não adianta eu estar fazendo uma demanda linda e maravilhosa com palavras muito bem escritas se internamente eu estou vibrando outra coisa. Se eu tenho julgamentos de como isso vai se atualizar na minha vida, se eu tenho julgamentos de que eu não posso ter isso, se eu tenho crenças limitantes de não merecimento. Então, gente, todos os lugares onde a gente acredita que a gente não pode, não deve, não consegue atualizar qualquer coisa que a gente esteja escolhendo, vamos agora destruir, descriar, sim, enunciado aclarador. Gente, a gente é um ser energético e tudo é energia, esse livro é energia. Quando a gente está sendo a nossa energia, a nossa frequência única, a gente se conecta com o fluxo do universo, que é quando a gente está sendo a gente está sem julgamentos de como a gente vai criar as coisas, ou a gente não está tentando se encaixar nessa realidade, a gente não está tentando fazer o certo dessa realidade, porque muitas e muitas e muitas vezes, gente, a gente está tentando acertar, a gente está tentando ser o correto, o que é esperado. E isso é muita forma e muita estrutura. Isso é completamente limitação. Se a gente tá no espaço de ser, que é isso que o capítulo tá falando, se a gente tá no espaço de sermos nós, e esse é o nome do livro, Sendo Você Mudando o Mundo, se a gente tá nesse espaço de ser, a gente é tudo. Porque nós somos energia, assim como o dinheiro é energia, assim como o trabalho é energia, assim como o carro é energia, assim como a casa é energia. Tudo é energia, gente. Tudo tem uma energia. E quando a gente reconhece que tudo é energia e que nós também somos energia, a gente pode acessar todas as informações porque tá tudo conectado. Não existe separação, gente. Não existe separação no universo. Não existe separação no universo. Quando que a gente se separa de nós e a gente se desconecta do fluxo do receber? Quando a gente está em julgamento de nós mesmos. Quando a gente está achando que a gente não é bom o suficiente, que a gente não merece, que a gente precisa trabalhar muito para poder ter isso ou aquilo, porque foi assim que a gente foi ensinado. E tá tudo bem. O que é mais incrível desse processo de autoconhecimento e de expansão de consciência é que a partir do momento que a gente começa a escolher por nós, que a gente começa a fazer o que é leve e verdadeiro pra gente, a gente vai se conectando com as pessoas e com as coisas e com as situações que são contribuição com aquilo que a gente está escolhendo. E a gente começa a criar muito mais na nossa vida. Então é sobre ser a energia. É sobre ser a energia de tudo aquilo que você está escolhendo. É sobre você saber que você recebe de tudo. Gente, hoje aconteceu uma coisa tão engraçada quando eu parei lá em Cristalina. Tá nos meus stories ainda, porque eu fui gravar o stories falando do negócio que a Ana disse que eu tava de tênis e macacão e tal. E o meu story não parava de gravar. Eu apertei pra parar e ele não parava. E aí, do nada, uma menina me chamou. Uma adolescente, tá? Era horário de saída de escola, era meio-dia, assim. E aí ela me chamou: Ei, moça, desculpa, mas você tava falando de Uberaba, Minas?
Aí eu falei, tava. E o story ficou gravando, tá lá no meu story, depois vocês olham. Aí ela falou, nossa, eu tava lá ontem na casa da minha avó. Eu falei, e aí, o que você achou? Ela, nossa, eu adoro lá, muito legal e tal, e não sei o quê. Naquele momento, eu não sabia o que era aquilo cognitivamente, eu ainda não sei, tá? E não precisa saber, não tem que entender. Mas ela me trouxe uma energia de muita contribuição. E alguma coisa no meu campo atraiu essa menina. Porque ela olhou pra mim e teve vontade de me chamar e de falar comigo. E eu, quando tava ali conversando com ela, eu passei pra ela uma informação. Eu falei, não precisa pedir desculpa, tá tudo bem. Porque quando a gente tá pedindo desculpa por tudo aquilo que a gente tá escolhendo fazer, é uma forma de julgamento de nós, né? Ai, não, desculpa, eu não quero incomodar. Ai, não, gente, não tem que pedir desculpa de nada. Eu dei esse presente pra ela naquele momento. Eu falei isso pra ela. Não sei se ela vai ter consciência disso agora, mas em algum momento ela vai. E eu dei esse presente pra ela e ao mesmo tempo eu recebi muito da energia dela. Então, quando ela me chamou, na mesma hora eu fiquei consciente de que ali era um presente. E o celular não parava de gravar. Ele ficou gravando até depois, não tem alguns segundos, assim. Até acabar o tempo do story. Ela me chamou e eu, na hora, eu percebi que aquilo era uma contribuição. Eu só fiz um comando pro meu corpo. O corpo baixa barreiras e recebe esse presente. Como seria a gente começar a receber mais, gente? A gente pedir a todo momento, em todos os lugares onde a gente estiver, para que a gente receba mais. Para que a gente receba as informações que estão ali pra gente. Gente, receber não é sobre o dinheiro. Não é só sobre isso. Receber é sobre a gente estar na permissão. E tudo pode contribuir quando a gente está na permissão. Tudo contribui conosco quando a gente está na permissão. Carol mesmo, maravilhosa aqui. A gente fez classe ontem. Ontem a gente fez liberações incríveis, né, Carol? Fizemos liberações incríveis. E ontem mesmo coisas se atualizaram na vida da Carol. Gente, coisas da Carol, né, amiga? Mas assim, foi muito maravilhoso, não foi? Ela liberou. Ela escolheu, ela entrou em permissão com aquilo e as coisas começaram a se movimentar. E esse espaço acontece quando a gente está sendo a gente, quando a gente está escolhendo por nós, quando a gente está realmente escolhendo por nós. É isso, né, Carol? Caixa grande, presente caixa grande, foi muito incrível. Então, gente, o convite que eu faço para vocês hoje é esse. É para vocês serem vocês, assim. Para vocês escolherem por vocês. Antes de entrar no errado de você, mas isso que eu gosto é estranho. Ou ninguém mais está fazendo isso. Essa escolha minha, ela é diferente para essa realidade. As pessoas fazem coisas diferentes de mim. Gente, tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem ser diferente. E é na nossa diferença que a gente se destaca. Gente, quem trabalha comigo no dia a dia, assim, lá no banco, quem convive mais comigo, todo mundo já tá acostumado com esse meu jeito meio doidinho, assim. E eu sou assim. Mas já tiveram muitos momentos que eu tentei me encaixar nessa realidade, fazer algo que não era leve pra mim, mas para que eu fosse mais aceita, para que eu não me destacasse tanto. Gente, já teve lugar que eu trabalhei no banco que as pessoas reclamavam até do barulho do meu salto. E aí eu ia pra errada de mim, eu ia pra resistência, eu achava que eu tinha que me mudar. E hoje eu tenho muita clareza que não, que isso não era sobre mim, era sobre a pessoa. E quanto mais eu sou eu, quanto mais eu escolho por mim o que é leve e divertido pra mim, mais as coisas têm se criado na minha vida e na vida das pessoas que estão conectadas comigo. E eu tenho muita clareza que as pessoas que estão conectadas aqui comigo, até pela internet, a gente tá conectado e a gente libera muitas coisas juntos, assim. Eu tenho recebido muitas mensagens de vários lugares do país, assim. Várias pessoas de Sergipe, Foz do Iguaçu, Sorocaba. Várias pessoas têm falado comigo e eu tô percebendo como isso é incrível. E a gente tá o tempo inteiro conectado, a gente tá o tempo todo junto, porque a gente tem informações que são similares, né? Então, quando eu libero algo em mim, outras pessoas que estão conectadas comigo também podem liberar. E isso é muito grandioso. Simplesmente porque eu tô escolhendo ser eu, do meu jeito diferente de ser, assim, meio doidinha, muito colorida. Tá aí. Acabei de ter uma lembrança eu nem morava aqui em Brasília ainda. Caraca, que louco. Era a formatura da minha prima Mariana. E eu vim pra cá passar uns dias, e aí todos os eventos de formatura e tal, e eu precisei ir com ela ir num lugar ali no setor de Rádio TV Sul, eu lembro direitinho até o prédio.
que ela ia pregar um documento, entregar um documento. E eu lembro direitinho da roupa que eu tava usando. Eu tava com uma sainha branca e uma blusinha amarela, amarelona, assim, sabe? Tomara que caia e tal, bem colorida. E uma sapatilhinha da Melissa. Eu lembro que eu adorava aquela sapatilha branquinha. E quando eu cheguei nesse lugar, todas as pessoas me olhavam muito. E naquele momento ali, eu me senti errada, porque eu observei que todas as pessoas ao meu redor, elas estavam de preto, de cinza, de marrom, e eu era a única pessoa colorida no ambiente. E isso está me trazendo uma grande memória, isso está me trazendo uma grande energia. Então, todos os lugares onde a gente se fez de errado, onde a gente se entendeu como errado, porque a gente era diferente do que estava se apresentando ao nosso redor, a gente pode agora destruir, descriar, sim. Enunciado aclarador. Adoro quando acontecem essas liberações. Como pode melhorar? Carol, sua linda. Galera, escolham classes com ela, é muito surreal. Então, já que a Carol, né, deixou a bola quicando, eu vou cortar. Gente, vai ter classe agora em maio online comigo, tá? Então, assim, se você tá escolhendo receber da minha energia aí de alguma forma, a gente vai ter o workshop online Riqueza Sem Limites. E eu vou trazer muitas ferramentas pra gente destruir, descriar, tirar a nossa energia de criação de lugares onde a gente não tá criando dinheiro. A gente vai conversar muito sobre a energia do dinheiro. Vou trazer ferramentas pra gente quebrar essas limitações com o dinheiro para que a gente possa prosperar cada vez mais e mais e mais. Olha que legal, a Drica tá falando que passou por isso, o Mário tá falando que passou por isso. Gente, vocês conseguem perceber que a gente tá conectado? Vou demais, Leia, pra Santa Catarina, mulher. Já te falei que eu vou, eu vou. Ó, o workshop Riqueza Sem Limites vai ser dia 21 de maio. Ele vai ser online no Zoom com gravação, tá? E aí a gente vai passar algumas horas aí juntos, trabalhando essa energia da riqueza. Mas vocês viram só como é, gente? Veio uma memória à tona e uma lembrança, e junto com essa energia, olha aí a minha bateria acabando. Essa energia veio à tona e eu escolhi liberar. E ao mesmo tempo que eu liberei, vocês também liberaram. Tanto a Drica quanto o Mário já colocaram aqui dizendo, olha, eu também já passei por isso. Eu também já passei por isso. Gente, nós somos iguais, nós somos um só. A gente está conectado de várias formas. Então é sobre isso. É sobre a gente perceber que a gente está conectado. Eu vou demais, Ivone, sua linda. A gente se falou ontem à noite, né? Vou demais dar conta. Eu escolho, gente. Eu escolho. O universo que se requer para eu conhecer todos os estados do país dando classes. Ai, como pode melhorar? Gente, eu tô muito nessa energia de criação, assim, muito mesmo. Muito. Hoje a gente vai ter que ter esse Segunda Sem Limites mais curtinho, mas eu acho que essa liberação já super valeu, pelo menos pra mim. Valeu muito. E eu vou ter que finalizar porque eu não carreguei o celular e tá tudo bem, o que mais é possível. A minha bateria tá quase acabando, mas a live vai ficar salva aqui, então quem não assistiu agora pode assistir depois. E, gente, mais uma vez, assim, eu agradeço imensamente por vocês que escolhem estar aqui comigo todas as semanas e que vão assistir também depois esses vídeos lá no YouTube ou aqui no Instagram. É muito grandioso pra mim ter vocês aqui comigo. Quando eu vejo, assim, cada dia mais, um pouquinho mais de pessoa entra, mais alguma pessoa entra. E não é sobre o número de pessoas, né? É sobre a contribuição que a gente vai criar. Mas eu vejo cada dia mais meu Instagram crescendo, meu YouTube crescendo, as pessoas escolhendo por elas e eu podendo ser contribuição com isso, né? Isso pra mim tem sido, assim, muito grandioso, viu? Sentir o seu corpo se contorcer nessa liberação? Uau, o que mais é possível, Leia? O que mais é possível? Todos os lugares onde você trancou no seu corpo informações de julgamento, todos os julgamentos trancados no seu corpo te impedindo de ser quem você é, você pode destruir e descriar assim? Enunciado aclarador. Foi num espaço muito grande, Mário. Pois é. Leia, receba processos corporais também. Os processos corporais são muito grandiosos, tá? A gente tem inúmeros processos corporais em Access. Eu sou facilitadora de processos.
Fiz 2 processos incríveis lá em Uberaba agora. Agora em Brasília a gente vai ter o processo do Midas no dia 28 de maio, que é o processo de instituição das moléculas de abundância e dinheiro de Midas e Creso. Então, é um processo para a gente liberar crenças limitantes relacionadas ao dinheiro. Então, quem estiver escolhendo ficar rico, vem comigo que a gente vai ficar rico junto. Tá bom, gente? É isso. Ai, como pode melhorar? Tô animada, tô animada, tô animada, tô animada, tô animada. Nem parece que eu dei curso direto todos esses dias, dormi pouco, fui na Velo, dirigi 500 quilômetros hoje e tô aqui. É isso, você é milionária, Carol, milionária. Maravilhosa. Gente, ó, um super beijo pra vocês. Barra de Axis em maio, Regis, vai ser dia 25. 24 ou 25? Acho que tá 25 barras, que é o domingo, e 24 facelift, acho, tá? É isso mesmo. Eu vou divulgar hoje, de hoje pra amanhã eu vou fazer as divulgações, vou divulgar no grupo. E aí eu vou colocar lá todos. Então, esse mês de maio a gente vai ter em Brasília barras, facelift 24 e 25, processo corporal no dia 28 e o workshop online dia 21. Aí é online, pra quem escolher é online. E a gente vai fazer o Riqueza Sem Limites, tá? Então, esse mês de maio tá cheio de contribuições, mas eu estou escolhendo criar outras classes, o que mais é possível. Eu vou para Belo Horizonte esse mês, mas não para fazer classe, mas mês que vem pode ser que eu vá, eu tô na escolha, tá? Então, gente, ó, linda noite pra vocês, obrigada a vocês que estiveram aqui comigo, e a gente se vê em breve, tá? Beijos, beijos.